Tem adorador aí, adoradora, tenho certeza que sim. Por isso eu vim te convidar para adorar, glorificar e exaltar, declarando que Ele vive, Ele reina, Ele vive. Me desculpa por não ter entrado aqui para deixar uma palavra ao teu coração, aquilo que Deus Ele coloca e Ele traz ali na minha meditação esses dias. Eu estava um pouco com a garganta inflamada, estava um pouco gripada e por esse motivo não vim compartilhar com você uma palavra do trono da glória, mas tenha certeza que senti falta, desse momento que Deus Ele reservou para que junto nós pudéssemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aprender um pouco mais sobre a palavra de Cristo e Deus falar comigo e falar contigo. Eu louvo a Deus pela sua vida. E eu já começo te convidando para nós começarmos fazendo o que a gente sempre faz, que é adorar o nome santo do Senhor Jesus, exaltando a sua beleza, da sua santidade. Louvado seja Deus, porque Ele reina, Ele vive, Ele reina, e Ele reina dentro de mim, Ele vive dentro de mim, Ele reina dentro de você e Ele vive dentro de você. Por isso eu quero louvar a Deus, porque Ele é Benezer, até que Ele me sustentou. Eu tenho certeza que assim como Deus, Ele cuidou de mim todo esse tempo, Ele também cuidou de ti. Aleluia seja o nome do Senhor Jesus, porque Ele não me deixa e não te deixa desamparado em momento nenhum. Ele tem cuidado de nós, como está escrito na sua palavra. E eu quero louvar e te convidar para nós glorificarmos e exaltarmos o nome santo do Senhor Jesus. Vamos louvar e adorar a Ele? Sim, porque Ele é bom e Ele ouve e Ele fala. Oh, aleluia! Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Será que você pode repetir? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória na minha vida e na sua, para sempre. Amém. A Ele, para Ele, toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. A Ele que enche a minha vida e a sua vida, louvado seja Deus, da chama do Espírito. A Ele que não deixa eu e você perecermos. A Ele que vem como resgate, como socorro para todo sempre, para sempre. Amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Oh, aleluia, Jesus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Deus a glória.
para sempre, amém. Para todos sempre vamos louvar e adorá-lo, porque dele é a glória, dele é a glória, dele é a glória, para sempre, amém. Eu tenho certeza que você também tem dado glórias a Deus, sendo grato a Ele por tudo quanto Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele há de fazer, por tudo quanto Ele fez por mim e por ti ali naquela cruz do Calvário. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, pela minha vida, porque em tudo Deus Ele faz muito mais do que aquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Deus Ele trouxe uma palavra ao meu coração para que eu pudesse compartilhar com você. Uma palavra muito conhecida, está lá no livro de Mateus, no capítulo de número 4, e eu tenho certeza que os céus, Ele vai ministrar grandemente comigo e contigo, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é lindo, Ele é poderoso, e Ele tem uma forma extraordinária de falar comigo e com você. Por isso eu gostaria que você falasse, que você dissesse aí para o Espírito Santo: fala porque o teu servo ouve, fala porque a tua serva ouve, e é o Espírito Santo quem vai falar contigo, pois a Bíblia vem dizer que porque dele, por causa dele e para ele são todas as coisas. É por causa dele que eu estou aqui, e eu creio que é por causa dele que você também está aí, porque eu não teria nada se não fosse o Senhor Jesus. A glória é toda dele. E diz assim, livro de Mateus, capítulo de número 4, verso de número, louvado seja Deus, 1 em diante, diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 4, versículo 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda, louvado seja Deus, que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão, louvado seja Deus, viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler até aqui. Eu gostaria de repetir o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que procede da boca de Deus. E aqui nesse contexto tem uma instrução muito linda para a minha e para a sua vida. A Bíblia vem dizer que Jesus ele é introduzido no deserto para ser tentado, porque Jesus ele vai começar ali de fato o seu ministério. Jesus ele vai começar de fato aquilo para o qual ele veio na terra. E a Bíblia vem dizer que então o Espírito ele leva Jesus ao deserto. E todas as vezes que eu e você somos levados ao deserto, nós estamos sendo preparados para algo grandioso que Deus ele tem na minha e na sua vida. E a Bíblia vem dizer que então, ali Jesus estando no deserto, louvado seja Deus, o adversário ele vai perceber o momento de aflição, o momento de necessidade, o momento de escassez, o momento onde Jesus não tinha, ali o que era básico para a sobrevivência de um ser humano. A Bíblia vem dizer que no deserto ali não tinha comida, pelo que o adversário vem dizer para Jesus: manda que estas pedras se transformem em pães. A Bíblia vem dizer que o adversário então ele chega e ele diz uma palavra, ele fala assim: manda aí, já que tu és o Filho de Deus, que essas pedras se transformem em pães. E aqui nós vamos ver Jesus responder algo lindo que o Espírito Santo quer ministrar na minha vida e na sua vida no dia de hoje. E diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
E aqui, Deus ele quer falar comigo e contigo que não só de pão você viverá, não só de pão eu viverei. E o contexto pão aqui nesta história significa, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mantimento, significa provisão. E não só de provisão, não só de mantimento, não só de prosperidade, não só de bonança viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus falou grandemente ao meu coração, porque toda a palavra é tudo que está escrito. E se eu e você pegarmos de Gênesis, Apocalipse e nós, louvado seja Deus, aplicarmos na nossa vida, nós vamos ver o agir e o trabalhar de Deus. A Bíblia diz que Jesus ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E Deus está dizendo que você tem que viver a da palavra. Como assim? Muitas das vezes nós queremos colocar as coisas, louvado seja Deus, na frente. A Bíblia vem dizer que Jesus, certa vez ensinando, ele diz: buscai em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava querendo dizer aqui, louvado seja Deus, para o adversário: eu não vivo só daquilo que eu vejo, eu não vivo só daquilo que eu me alimento, eu não vivo só daquilo que eu posso tocar, eu não vivo só daquilo que pode me alimentar, eu não vivo só daquilo que pode me trazer prazer, mas eu vivo da palavra. É a palavra que me sustenta, é a palavra que me alimenta, é a palavra de Deus que me faz vencer o deserto. Porque o pão, louvado seja Deus, iria alimentar Jesus ali naquele momento. Mas o que de fato Jesus precisava para vencer aqueles 40 dias era a palavra. E Deus está dizendo que o que eu e você precisamos aqui é a palavra. Não estou de forma nenhuma menosprezando o pão ou menosprezando as nossas necessidades básicas, porque a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, se não me falha a memória, lá no livro de Tessalonicenses, capítulo 3, que Deus ele supre segundo as suas riquezas as nossas necessidades. Deus ele supre. Mas Deus ele quer que nós venhamos a entender, louvado seja Deus, que é a palavra que traz vida. E Jesus diz assim: não só de pão viverá o homem. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo estava dizendo ao meu coração: não só daquilo que você acha essencial, não só daquilo, louvado seja Deus, que te faz bem, não só daquilo que você olha e você acha que você não pode viver sem. Não só disso aí viverá o homem. Mas sabe do que é que viverá o homem? É da palavra. É a palavra que sustenta, é a palavra que alimenta, é a palavra que te faz vencer. É a palavra que te faz, louvado seja Deus, perseverar e acreditar. E aí a Bíblia diz que Jesus assim, respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E Deus está dizendo, do que é que você tem vivido? Louvado seja Deus, das coisas materiais, das coisas terrenas, ou das minhas palavras que têm saído da minha boca por intermédio dos meus servos. Louvado seja Deus, por intermédio de um louvor. Do que é que você tem vivido? É verdadeiramente da palavra, louvado seja Deus, daquilo que vai te mover, ou você tem vivido das coisas, aleluia, que acabam? O pão iria acabar. E Jesus está dizendo, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Deus ele vem com uma pergunta aqui para a minha vida e para a sua: do que você tem vivido? Você tem vivido daquilo, louvado seja Deus, que pode acabar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ou você tem vivido da minha palavra? Da minha palavra, que a Bíblia vem dizer que passarão os céus e a terra, mas a minha palavra ela não há de passar. O que Jesus estava querendo dizer é que se ele aplicasse a palavra, se eu e você aplicarmos a palavra, nós vamos vencer deserto, nós vamos vencer tentações. A Bíblia vem dizer que Jesus venceu a tentação, foi, sabe como? Foi na palavra. Todas as vezes que o adversário vinha tentá-lo de alguma forma, todas as vezes que o adversário aparecia dizendo: tu não és o filho de Deus, porque se tu fosse o filho de Deus, tu transformaria pedras em pães. Se tu fosse o filho de Deus, tu se jogaria daqui para baixo, aleluia, os anjos viriam. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que Jesus ele vence na palavra. E Jesus vem dizer que você vai vencer é na palavra chamada Jesus. É a palavra de Cristo que vivifica. A importância de nós declararmos a palavra na nossa vida, a importância de nós declararmos. Se a Bíblia diz que eu sou a imagem e a semelhança de Deus, eu não vou me achar incapaz, porque Deus é criador de todas as coisas. Se a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedora, eu sou mais do que vencedora. A Bíblia não diz que eu sou derrotada.
A Bíblia não diz que você é derrotado, a Bíblia não diz que você é frustrado, mas a Bíblia vem dizer que o Senhor, Ele declara, louvado seja Deus, que nós somos vencedores, que nós somos fortes. Louvado seja o Deus. Se a Bíblia está dizendo, se a palavra está dizendo, eu e você precisamos tomar posse. E o que Jesus deixa para mim e para você aqui, nesse contexto é, não só de pão, não só daquilo que se vê, não só daquilo que se pode pegar, não só daquilo que se pode sentir, viverá o homem, mas da palavra. E é a palavra de Deus que vai se movimentar. Todas as vezes que você declarar, todas as vezes que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, declarar o que está escrito. Deus, Ele disse que faria algo novo, está escrito lá em Apocalipse. Deus, Ele disse, louvado seja Deus, não relembreis as coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que eu estou fazendo algo novo. A Bíblia vem dizer que Deus, Ele disse, acaso falaria eu e não cumpriria? Deus, Ele é soberano. E Deus, Ele deixou a sua palavra para que nós pudéssemos fazer menção. E o que nós temos feito? Nós temos vivido da palavra ou nós temos vivido daquilo que falta? Deus está dizendo, a minha palavra, ela é viva, ela se move, ela se transforma. Louvado seja Deus, de acordo com a sua situação. A palavra do Senhor Jesus, ela vai se transformando. Louvado seja Deus. A Bíblia vem dizer que Jesus, Ele poderia transformar aquelas pedras em pães, sim. A Bíblia vem dizer que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Jesus, Ele não poderia ter transformado as pedras em pães? Poderia. Mas Jesus ali, Ele vence o adversário com uma palavra. Louvado seja Deus, aleluia. Muito mais do que este pão aqui terreno, é o pão do céu ao qual eu preciso. O pão que o meu Pai dá, louvado seja Deus, é a palavra. E quão importante é nós pegarmos essa palavra e declararmos, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E o que é que está escrito? Está escrito que Deus, Ele fez uma promessa com Abraão. Está escrito que Deus, louvado seja Deus, alcançaria a descendência de Abraão. E você precisa declarar, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, está escrito que o Senhor falou que multiplicaria a descendência de Abraão na terra. E que sobre a descendência de Abraão o Senhor o abençoaria. Então você tem que declarar que você é abençoado. E quantas das vezes nós deixamos de declarar as coisas que está escrito, a palavra, para declarar aquilo que nós achamos que verdadeiramente é. E Deus está dizendo, declare a minha palavra, porque não é só disso aí, não é só sobre luta, não é só sobre perseguição, não é só sobre aflição, não é só sobre dores. Louvado seja Deus. Mas a minha palavra. E aqui eu gostaria de abrir uma palavra que Deus me trouxe à lembrança enquanto, louvado seja Deus, eu lia esse capítulo. Louvado seja Deus. Hoje, enquanto eu passava por um determinado local, eu vi essa palavra escrita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando Deus me deu essa palavra de Mateus 4, o Espírito Santo me fez lembrar da palavra que eu tinha visto escrita. E Ele me fez ter uma correlação entre as duas. Está escrito lá em Isaías capítulo 45, verso de número 2 em diante, que diz assim: eu irei adiante de você e aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze e romperei as trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou Deus, o Deus de Israel, que convoca pelo nome, por amor do meu servo Jacó, de meu escolhido Israel. Eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de herança, embora você não me reconheça. A Bíblia vem dizer que Deus, por intermédio do profeta Isaías aqui, Deus, Ele fala, louvado seja Deus, para o seu ungido, para o seu escolhido, que Ele irá diante de mim, de você, que Ele aplanará os montes. E que muito mais do que isso, louvado seja Deus, Ele derrubará as cadeias, as portas de bronze. E Ele nos dará tesouros escondidos. E você e eu, aleluia, não temos noção do quanto a palavra, ela se move. A Bíblia vem dizer que por intermédio do profeta Isaías, Deus estava dizendo
Louvado seja Deus para o meu servo, para o meu escolhido. Eu aplanarei os montes, eu derrubarei as portas de bronze. Louvado seja Deus, e eu mostrarei tesouros escondidos. Tudo aquilo que o adversário por diversas vezes tenta colocar um ferrolho, um portão, uma tranca. É por isso que a Bíblia vem falar sobre as grilhões, sobre ferraduras, sobre prisões, porque o adversário o tempo todo ele vai querer me aprisionar e te aprisionar. E Deus está dizendo que ele vai na minha frente, que ele quebra essas portas de bronze, que ele quebra essas cadeias, essas correntes. E você precisa declarar. Será que você está entendendo que se está uma porta fechada em alguma área da sua vida, você precisa declarar a palavra de Deus? Deus, o Senhor disse que iria diante de mim, que o Senhor despedaçaria as correntes, que o Senhor despedaçaria as portas de bronze. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, eu entendo que se tem uma situação difícil na saúde, o Senhor disse que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo no nome do Senhor Jesus, o Senhor responderá. A palavra do Senhor vem dizer que pedi, dá-se-vos-á, batei, a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra, e todo aquele que bate, a porta se abrirá. E Deus está dizendo que quem sabe é o que está faltando é eu e você declararmos a palavra de Deus. Está aqui, nós temos um manual. O manual que nos ensina a guiar mediante as situações. Aqui neste contexto, louvado seja Deus, o livro de Isaías, capítulo 45. A Bíblia vem dizer que Deus, ele dá, louvado seja Deus, um norte para o ungido. Deus está dizendo, olha, eu irei adiante de vocês. Sabe o que é o próprio Deus ir adiante? É nada daquilo que se pôr de pé ficar na frente. E você tem que entender e declarar esta palavra sobre a sua vida. Da mesma forma como Jesus declarou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Porque Jesus é a palavra. E ele sabia que se nós declararmos a palavra de vida, a palavra de salvação, nós vamos vencer. E ele nos dá uma orientação ali, quando ele é tentado. Ele rebate na palavra. E nós precisamos entender que toda a situação da nossa vida, nós precisamos colocar a palavra de Deus. Tem algumas pessoas que dizem assim, mas tudo tem que falar de Jesus. Porque quem vive com Jesus não sabe viver sem Ele. Tem gente que olha pra mim, olha pra você e pensa assim, tudo que ela vai falar, ela tem que falar o nome desse Jesus. Porque é a palavra de Jesus. É a palavra que me liberta, é a palavra que te liberta, é a palavra que te dá respaldo. É a palavra que te faz vencer. E a Bíblia diz que Jesus diz assim, darei a você os tesouros das trevas. Sabe o que significa isso? Trevas significa escuridão. E Deus está dizendo, darei a você tesouros que está em locais escuros, que está em locais escondidos. Louvado seja Deus. Deus, ele tem tesouros para entregar. E esse tesouro vem mediante a palavra, porque não é sobre nada, louvado seja Deus, apenas material, mas é sobre o plano espiritual. Dar-te-ei tesouros escondidos. E diz assim, para que você saiba que eu sou o Senhor, riquezas armazenadas em locais secretos. Será que você já clamou por essas riquezas desses locais secretos, onde ninguém conseguiu encontrar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Onde ninguém conseguiu ver, louvado seja Deus, e você dizer, Deus, eu creio. A palavra vem dizer que o Senhor é o Deus, é o dono do ouro e é o dono da prata. Se o Senhor falou que tem tesouros escondidos, eu sei que tem. Se o Senhor falou, meu Deus, aleluia, que o Senhor iria diante de nós, aplanando os caminhos, eu sei que o Senhor irá. Se o Senhor falou que derrubaria essa porta de bronze, esse impedimento, meu Deus, eu sei que o Senhor vai derrubar. Ora, mas. E a Bíblia vem dizer que Jesus, que Deus, ele diz assim, por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu o convoco pelo nome e lhe concedo um título de herança, embora você não me reconheça. Muitas das vezes nós precisamos reconhecer a palavra de Deus. Aquilo que está escrito, fazer menção e tomar posse.
A Bíblia vem dizer que embora aquele povo não estivesse reconhecendo a Deus, Deus ia fazer tudo isso que está escrito aqui. Lá no livro de Isaías, no capítulo 45, você vai ver Deus falar com seu ungido, com seu escolhido. E é o que Deus ele veio fazer aqui, aleluia, neste momento. Ele veio falar com você. Ele veio dizer, declare a minha palavra. A palavra do Senhor vem dizer que nenhuma arma forjada, preparada contra ti, contra a minha vida prevalecerá. A palavra vem dizer que maldição sem causa não prosperará. A palavra vem dizer que se levantarão contra ti, mas não prevalecerão. Declare a palavra. Declare que você está escondido no esconderijo do Altíssimo, que Ele guarda a tua entrada, que Ele guarda a sua saída. Declare que Ele é o seu pastor. Declare o que está escrito. Declare que Ele vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, fazendo com que você passe por veredas de justiça. Oh, aleluia. Declare que assim como está escrito, que Deus ele cerca o seu ungido com seus anjos, com a sebe viva de anjos, com espada de fogo desembanhada. Tem o Senhor cercado a sua casa, tem o Senhor cercado a sua vida, tem o Senhor cercado tudo aquilo que leva o teu nome. Oh, Nabadalau Aramash. E Deus ele está dizendo, declare a minha palavra, está aí. É só você pegar, é só você ler, é só você declarar. Foi o que Jesus ele fez, ele declarou a palavra. Eu gostaria de voltar, louvado seja Deus, lá em Mateus no capítulo de número 4. Porque vem dizer que Jesus, então diz assim, Jesus respondeu, está escrito. E Deus vem dizer, tem tanta coisa escrito aqui na Bíblia, que se você tomar posse, você declarar, você vai ver muita coisa mudar. Jesus disse, está escrito. E sabe por que Jesus disse isso? Porque aquilo que Deus escreve não pode ser revogado, não pode ser apagado. Jesus está dizendo, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. E é dessa palavra que eu vou sobreviver nesse deserto. É dessa palavra, louvado seja Deus, que eu vou sobreviver a essa tua tentação. É nessa palavra que eu vou me levantar, que eu vou cumprir o propósito pelo qual Deus ele me chamou. E não adianta tu vir querer me desvirtuar, porque é na palavra que eu vou vencer nele, chamado Alauaramas. E Jesus respondeu, está escrito. E Deus está dizendo, está escrito. Muita coisa ao meu e ao teu respeito na Bíblia. Sabe o que aqui está escrito? Que eu e você somos vencedores. Que Ele já venceu o mundo por mim e por você. Sabe o que está escrito? Está consumado. O adversário não pode revogar o plano perfeito de Deus. O plano de salvação está escrito. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor. Está escrito. Está escrito que sobre as suas pisaduras nós somos curados. Sobre as suas pisaduras nós somos sarados, porque Ele levou sobre Ele todas as dores, todas as lutas, todas as calamidades, todas as enfermidades. Ele está dizendo, oh aleluia, eu sou a palavra, manilis. Quando não souber o que fazer, declare a minha palavra. Declare como está escrito, que tu és bem-aventurado, que tu és ungido, que tu és servo, que tu és vaso, que tu és guardado, que tu és protegido. A Bíblia vem dizer que Ele dará ordem. O adversário sabia tanto o que estava escrito, que ele tentou usar o que estava escrito para tentar Jesus. E a Bíblia diz que ele diz assim, joga-te daqui para baixo, porque aos anjos Ele dará ordem ao teu respeito. Só que Jesus, Ele conhecia a palavra. E Jesus, então, Ele responde que nós não devemos tentar ao Senhor, o nosso Deus. Aí Jesus, Ele também responde, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E é isso que o Espírito Santo, Ele vem falar comigo e contigo. Que é importante nós conhecermos e reconhecermos a palavra do Senhor. Porque quando nós conhecemos, ainda que venha uma afronta disfarçada de verdade, ainda que venha, louvado seja Deus, situações difíceis, nós vamos vencer na palavra.
palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação está lá escrito no livro de Mateus, capítulo de número 4. Também está escrito lá em Isaías, capítulo de número 45. Que ele irá diante de mim e de ti, que ele aplanará os montes, derrubará as portas de bronze e romperá as trancas de ferro. Comece a declarar a palavra. Declare que assim como Deus, ele livrou Daniel da cova dos leões, ele vai te livrar. Declare que assim como Deus mandou pedra e saraiva ali para ajudar a Josué, louvado seja Deus. Numa batalha, na peleja, que Deus também envie pedra de saraiva de fogo para defender a você e a sua casa. Declare assim como os israelitas, louvado seja Deus, passaram sangue nos umbrais da porta da casa, que o sangue do Senhor Jesus tem poder sobre a sua casa e sobre a sua vida. E aqui vai uma instrução do céu para o seu coração. Declare a palavra. Deus te abençoe poderosamente. Palavra que o Senhor trouxe hoje para a nossa meditação. Livro de Mateus, capítulo de número 4. Livro de Isaías, capítulo de número 45. E o céu vai continuar falando grandemente ao seu coração. Se você sentiu de Deus e se puder me ajudar, compartilha aí, deixa teu like para que assim, louvado seja Deus, essa palavra possa alcançar a outras vidas. Muito obrigado por você que tem me ajudado a fazer a obra do Senhor, sendo um missionário de Cristo. Que Deus ele possa te retribuir a 30, a 60 e a 100 por um. Que ele faça resplandecer a face dele sobre você, te dando cada dia a paz que excede todo entendimento e conhecimento. E a você também que faz parte aqui, louvado seja Deus, deste local que o Senhor reservou. Que os céus continuem te abençoando, te protegendo. Obrigada, meu Deus, por esta palavra. Queremos declarar, meu Deus, a palavra do Senhor sobre nós. Queremos dizer, meu Deus, que assim como está escrito que o Senhor enviou o teu Filho amado para que, meu Pai, aleluia, nós não viéssemos a perecer. A palavra está escrito lá em João, meu Deus, aleluia, capítulo 3:16, que o Senhor, meu Deus, entregou o seu Filho amado, porque todo aquele que nele crê, meu Deus, aleluia, não vai perecer, mas terá vida e vida em abundância. Obrigada, Deus, obrigada pelo ato de Jesus ali na cruz do Calvário. Obrigada, meu Deus, aleluia, porque pela tua palavra, meu Deus, nós somos sarados, curados e libertos. A palavra vem dizer que se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, sereis salvos. E nós cremos, meu Deus, na libertação. Nós cremos na palavra de libertação. Nós cremos na palavra que liberta. Nós cremos na palavra que anima. Nós cremos na palavra que restaura. Nós cremos na palavra, meu Deus, aleluia, que libera. Nós cremos, meu Deus, aleluia, que o Senhor é o Deus que envia anjos. Nós cremos que o Senhor é o Deus que despedaça as cadeias e as correntes, que quebra os dardos e os cavaleiros, aleluia, e os carros no fogo, meu Deus, oh, alabaço. Obrigada, Espírito Santo, obrigada, porque pela tua palavra, meu Deus, nós podemos vencer. E nós declaramos que nós somos sim vitoriosos e vencedores em Cristo Jesus. É na palavra do Senhor que nos vivifica, que nos alimenta, que nos fortalece. Por isso, meu Deus, a palavra vem dizer, meu Deus, aleluia, que até os mancebos e os jovens se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor não se cansarão e não se fadigarão. Por isso eu declaro, meu Deus, para todo aquele que está cansado, para todo aquele que está oprimido, para todo aquele que está abatido, meu Deus, aleluia, o renovo, como está escrito lá no capítulo, aleluia, de Salmo 21, 23, que vem dizendo que o Senhor é o Deus que traz o renovo, que traz vigor, restaura minhas forças e o vigor pelo amor do teu nome. Está escrito, meu Deus, que pelo amor do teu nome o Senhor vai restaurar as nossas forças, e nós clamamos aqui neste momento, restauração de força, restauração de ânimo, restauração, meu Deus, de casamento, restauração, meu Deus, aleluia, de vida espiritual, de vida financeira, louvado seja Deus, de vida familiar, ô Espírito Santo, restauração de emoções, de pensamentos. Meu Deus, louvado seja o teu nome. Nós clamamos sim, meu Deus, que o Senhor restaure o nosso vigor e as nossas forças, para que nós venhamos a vencer e declarar, meu Pai, com a tua palavra, que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz. Receba essa palavra na tábua do seu coração. E tenha certeza que quando você declara a palavra do Senhor sobre a sua vida, ela vai se mover nas regiões, aleluia, espiritual e material. E Deus, ele vai trabalhar de uma forma sobrenatural. Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.